Olá, prontos? Então, sem rodeios, use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. No livro de Isaías, no capítulo 53 e no versículo 4, está escrito: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. A pergunta é: quando exatamente Cristo carregou as nossas enfermidades e as nossas dores? Por acaso foi quando o homem Jesus foi crucificado há 2000 anos atrás? Resposta errada. Pois o homem Jesus nem mesmo existia na geração do profeta Isaías. Então, como exatamente ele teria carregado as dores do profeta? Não faz o menor sentido, não há lógica. Porém, se recorrermos ao livro de 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 11, entenderemos este mistério. Disse Pedro, o Espírito de Cristo que estava neles. Bom, se o Espírito de Cristo estava sobre o profeta Isaías, então podemos entender perfeitamente que naquela ocasião, este Espírito de Cristo estava levando exatamente as dores do profeta. Também o mesmo ocorre em relação ao livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 24. Disse Pedro, ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Simplesmente porque este mesmo Espírito de Cristo também estava sobre a vida dos apóstolos. E não somente sobre eles, mas também sobre a vida de cada um de nós. Pois no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo é a manifestação visível do Espírito de Deus. Isso significa que tudo que existe é Deus em manifestação, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Pois quando o Espírito se fez carne, ele perdeu a sua verdadeira identidade espiritual através do corpo. Por isso diz as Escrituras, desperta tu que dormes. Não há como negar esta verdade, meu querido amigo. Cristo leva exatamente as nossas enfermidades, os nossos pecados, simplesmente porque foi Ele próprio que se tornou carne. Prova disto é que no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1, diz, ora, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Não sei se você percebeu, vamos por partes. Ora, já que Cristo padeceu por nós na carne, isso significa que não é você que está sofrendo, mas sim o Espírito de Deus, que é o próprio Cristo, que está sofrendo através de você. Agora, se é você que está sentindo as dores na carne, então podemos entender perfeitamente que você é o Espírito de Deus. Pois é o Espírito de Deus que está sofrendo através do corpo. O corpo não pode sofrer de si mesmo. Quem sofre é a consciência espiritual de Cristo através do homem. Isso significa que você é o próprio Deus em manifestação. Por isso diz, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Se você vai se armar do mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, é porque você é o próprio Espírito de Cristo também, pois somente o Espírito de Cristo é capaz de sofrer através do corpo, pois foi ele quem se fez carne. Prova disto é que no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, está escrito, o pó retorna à terra de onde veio, e o Espírito retorna a Deus que o deu. O Espírito, ele retorna a Deus, simplesmente porque o Espírito é o próprio Deus em manifestação, pois foi o Espírito que se fez carne. Por isso que no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13, está escrito, então disse o Senhor, o meu Espírito não permanecerá para sempre no homem. O Espírito de Deus não permanecerá para sempre no corpo, pois o corpo é apenas a manifestação visível do Espírito de Deus neste lugar. O pó retornando ao pó, você automaticamente irá retornar à fonte, pois você não é o corpo é apenas as suas vestes que você está usando para existir neste lugar, meu amigo. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 28, está escrito, eu vim do Pai e entrei no mundo, agora outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. Este Espírito de Cristo que estava sobre os profetas também esteve sobre o homem Jesus e o mesmo se repetiu com os apóstolos. E este mesmo Espírito de Cristo é quem está em você, pois o corpo sem o Espírito está morto. Disse Tiago, que o corpo sem o Espírito está morto. Se você está vivo é porque o Espírito se encontra no corpo. E se você é tanto o corpo quanto o Espírito, podemos entender perfeitamente que você é Deus em manifestação. Até porque no livro de Atos, capítulo 17, versículos 28, para finalizar, está escrito, pois nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Bom, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo, que é Deus em manifestação. Quem está se movendo através do corpo
é o Espírito de Deus, que é você. Pense e reflita. Até o próximo vídeo.